Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live diária. É uma alegria ter você aqui com a gente. Já são 6h29. Deixa eu só abrir aqui uma página. Aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança. E como você se tornar, ou como você entende se você é de confiança ou não. Porque para a gente crescer na vida, para a gente desenvolver, alcançar lugares, alcançar promoções, nós precisamos ser pessoas de confiança. E nós vamos ver hoje um personagem que ele foi crescendo, foi sendo promovido até se tornar o comandante de todo o exército de Israel. Mas ele não começou como um comandante do exército. A gente vai ver a história de Benaia. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia se você tem. Se você não tem, presta bastante atenção nessa história. Benaia não tem muito textos falando sobre ele, mas a história dele é muito interessante, certo? Então eu quero te convidar, vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Já quero também te incentivar a curtir esse vídeo, deixar um comentário, encaminhar para alguém, para que você também ajude essa palavra a chegar até mais pessoas. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20, diz o seguinte: Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era homem mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Amém? Glória a Deus. Esse assunto ele me deixa muito animado, porque nós muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós queremos que Deus faz tudo por nós. Nós oramos e pedimos para Deus nos promover, pedimos para Deus nos dar a oportunidade, pedimos para Deus abençoar a nossa carreira no trabalho, na nossa empresa. E eu gosto muito de uma frase, eu já escutei essa frase, se não me engano, eu já escutei ela várias vezes pelo Thiago Brunet, se não me engano ela é de autoria dele, que diz o seguinte: Deus faz todas as coisas, menos a sua parte. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui falando de Benaia. Amém? O que eu quero dizer com isso? Que para você crescer em todos os âmbitos da sua vida, seja como um bom pai, seja na sua área profissional, na empresa que você trabalha, seja como um empresário com a sua empresa, seja na igreja, no ministério, para você crescer, você precisa se mover. Você precisa ter coragem para enfrentar as batalhas que estão diante de você. Tem muitas pessoas que querem ser promovidos, mas são covardes. Quando a batalha chega, quando a dificuldade chega, quando o desafio chega, ele não se acha capaz, ele às vezes recua, ele às vezes não enfrenta aquilo que tem que ser enfrentado. E nós vamos ver aqui algumas das batalhas que Benaia realizou, e o porquê que ele foi crescendo foi porque ele não fugia de batalha. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui é que Benaia,
a Bíblia diz no versículo 20, ele era homem valente de Cabzeel. Cabzeel era uma cidade de Judá. Então, antes dele estar no exército, ele já era um homem valente. Ele já tinha, na essência dele, a coragem de enfrentar dificuldade. E se você não tem coragem de enfrentar a dificuldade, a primeira coisa que você precisa desenvolver é essa coragem. É buscar em si a coragem para que você tenha, enfrente as batalhas que tem que enfrentar. E como a gente está falando hoje sobre confiança, para que, é muito, muito importante isso, para que as outras pessoas confiem em você, primeiro você precisa confiar em você. Você precisa olhar para você e entender que você tem capacidade. E aí, às vezes, eu estava conversando ontem com o Igor, né? Ele até está aí ao vivo na live pelo YouTube. Seja bem-vindo, bom dia. E falando sobre crescimento profissional, e às vezes a gente chega e a gente olha para uma situação e a gente não se vê capaz de realizar aquilo. E é por isso que a gente não realiza. Então, a primeira coisa que eu quero despertar em você é que você olhe para você e enxergue que você tem capacidade. Você primeiro precisa confiar em si mesmo. É lógico que você confia em Deus, mas você precisa ter confiança naquilo que Deus colocou em você. Nós já falamos um pouco sobre propósito aqui. E o propósito, Deus ele coloca em nós quando nós ainda nem somos formados direito. Ainda quando nós estamos sendo formados, Salmo 139 fala isso, Deus ele escreve os nossos dias, ou seja, ele coloca dentro de você capacidade. E você precisa se conhecer e entender que você pode mais do que você acha que você pode. Você tem capacidade. Deus te capacita. Então, primeiro, acredite em si mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Porque ninguém vai confiar em você, a não ser que você confie em si mesmo primeiro. Amém? Então, Benaia, ele já era um homem valente e ele realizou grandes feitos. A Bíblia fala que ele realizou grandes feitos. Então, lembra o que a gente falou? Deus faz tudo, menos a sua parte. E eu lembro, quando a gente está lendo ali, quando você vai ler, falando sobre quando Moisés, ele lidera o povo para passar pelo Mar Vermelho, ele chega diante do Mar Vermelho ali, o povo começa a murmurar, começa a clamar, e Moisés vai falar com Deus. E aí, Deus fala para Moisés assim, por que você está falando comigo, Moisés? Diga ao povo que marche. Estenda a mão que eu vou abrir o mar. Ou seja, Deus, ele quer fazer grandes coisas em união com a gente. Ele quer que nós trabalhemos em conjunto com o Espírito Santo. Deus não vai fazer tudo, ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Então você precisa se disponibilizar. Se Moisés não estende a mão, o mar não tinha sido aberto. Não foi Moisés que abriu, mas a atitude de Moisés, a obediência e a coragem dele liberou o poder de Deus ali. Amém? Então aqui, ele realizou grandes feitos. E aí o versículo continua e diz o seguinte: ele matou 2 heróis de Moabe. Então a primeira coisa que a Bíblia diz aqui sobre o que Benaia fez foi que ele matou 2 heróis. E a Bíblia, ela não tem palavra que foi colocada aqui à toa. Sempre tem um motivo do porquê existem essas palavras aqui na Bíblia. E aqui ele fala que ele matou 2 heróis, ou seja, lá em Moabe ele matou 2 homens, e não eram homens simples, homens qualquer. Não era simplesmente um soldado, eram heróis. Então Benaia, ele não fugia de dificuldade e de desafio. Ele olhava para o desafio e ele não recuava. Por mais que eram pessoas grandes ali diante dele, ele simplesmente fazia o que tem que ser feito. Existem algumas coisas na sua vida que você tem que fazer. Existem alguns gigantes, e a gente vai ver que Benaia também matou um gigante.
Existem algumas coisas que são tão grandes, são tão fortes na sua vida, mas você precisa enfrentar. E talvez essas dificuldades não é pessoas, né? No tempo aqui de Benaia, que era do exército ali, ele realmente matava pessoas ali, né? Mas na nossa vida hoje, são situações que precisam ser enfrentadas. Existem pessoas que não conseguem liberar um perdão ou perdoar. Isso é uma dificuldade que você precisa enfrentar. Não adianta você ficar fugindo disso. Existem pessoas que sabem que precisam fazer uma capacitação e não fazem. Então, Benaia chegava diante de uma dificuldade, o que ele fazia? Opa, estou aqui para resolver ela. Então a Bíblia diz, ele matou 2 heróis de Moabe, 2 pessoas importantes. Segunda coisa que a Bíblia fala, que é muito interessante aqui, que diz o seguinte, ó. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Então eu quero destacar aqui algumas coisas importantes. Ele não simplesmente matou um leão. Porque já matar um leão já é um feito muito grande. E existe, né, um ditado que a gente tem que matar um leão por dia, né? Mas aqui no caso de Benaia, ele não simplesmente matou um leão. Olha o que a Bíblia diz. Ele desceu numa cova, ou seja, ele entrou no ambiente do leão. Ele não esperou, ele sabia que aquele leão precisava ser morto e ele não esperou um momento favorável. Ele foi e fez a parte dele. Ele falou assim, não, eu não vou ficar esperando aqui o leão sair. Eu vou entrar dentro da cova, vou matar ele lá dentro. A dificuldade que você está enfrentando, você precisa ter confiança de enfrentar ela, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Você vai lá e faz. Você vai lá e realiza. Você precisa ter confiança, ter ousadia, ter coragem. E foi isso que Benaia teve. Ele entrou numa cova e dentro da cova ele matou um leão no tempo da neve. Tá vendo que as coisas só vão dificultando para Benaia? E você não vê Benaia simplesmente, não, vou matar esse leão não, porque tá com neve, tá frio. Não, ele simplesmente entrou lá e fez o que tinha que ter feito. Matou um leão dentro da cova no tempo da neve. Versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. E se você for para 1 Crônicas, que fala também de Benaia, fala que esse homem ele tinha 2,20 metros de altura. Então ele era considerado um gigante. Para você ter um pouco de noção dessa altura, talvez você não tenha noção, é só você olhar para a porta da sua casa. Essa porta ela tem 2,10 metros. Então Benaia era 10 centímetros mais alto que uma porta. Então ele era um cara gigante, era um bitelo. E Benaia, ele olhou para aquele gigante, o que ele fez? Foi lá e matou ele. Mas não foi simplesmente matou. Olha como que Benaia enfrentou esse gigante. O cara já era um gigante. Já era um motivo para um covarde, meter o pé. Mas Benaia, ele era corajoso e ele confiava em si mesmo. O que ele fez? Verso 21. Presta bastante atenção. Matou também um egípcio, homem de grande estatura, 2,20 metros de altura, né? O egípcio, presta atenção, escuta aqui, escuta. O egípcio trazia na mão uma lança. E lá em 1 Crônicas fala que a ponta da lança era como deixa eu olhar aqui rapidinho para não falar errado. É 1 Crônicas capítulo 11. Matou também o egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Era uma bitela de uma lança grande. Mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Então, voltando aqui para o nosso texto que a gente está usando. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Benaia, ele olha para o gigante, para o cara de 2,20 metros de altura. Ele está com a lança na mão e Benaia está só com um cajado. O que é um cajado? É um pedaço de pau, uma vara de pau. Aí Benaia, se é um de nós, o que a gente fala? Não dá para enfrentar, não, tem que ser de igual para igual. O cara já é gigante, aí ele está com a lança. Não dá para enfrentar essa situação, não. Meu querido,
existem situações na sua vida que você olha e fala assim, não dá para enfrentar. É grande demais para mim. Essa situação, ela é irreversível. Enquanto você estiver com isso na sua mente, que a situação que você está enfrentando é irreversível, você nunca vai enfrentar ela. A primeira coisa que precisa mudar é a sua mente. Por isso que Romanos, capítulo 12, verso 2, diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque quando você renova a sua mente e você entende quem você é em Cristo, você vai ver que não existe nenhuma situação irreversível. Não existe nenhuma situação que você não tem capacidade para enfrentar. Por quê? Porque enquanto Satanás fala que você não pode, a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Satanás fala que você não pode, a Bíblia fala assim, tudo é possível ao que crê. Então Benaia está ali, diante do gigante, com a bitela de uma lança. Benaia pega o cajado, ele olha para o gigante e fala assim, dá para derrubar. Eu vou matar esse homem. E a Bíblia diz que ele pegou o cajado, arrancou, atacou o gigante com o cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Confiança. Primeiro começa aqui na sua mente. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender a capacidade que Deus colocou dentro de você. Você precisa entender que você tem poder sobre essa situação que você está achando que não tem. Primeiro acontece aqui, na sua mente. Se você não mudar de mentalidade e não entender que essa situação ela é reversível, você vai ficar refém a ela e você não vai ser promovido. Você não vai crescer. Você não vai desenvolver. Versículo 22. Essas coisas fez Benaia, filho de Joada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Então, na época ali de Davi, tinha 30 homens, que era o exército daquelas pessoas principais ali que serviam Davi, e existiam 3 homens que eram os 3 principais. E a Bíblia diz que ele teve nome entre os primeiros 3 valentes, ou seja, ele foi cogitado a ser um dos 3 primeiros valentes. Porém, verso 23, era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Ele foi cogitado a ser um dos 3, mas ele não chegou a ser. Por quê? Porque não era o tempo dele ainda. Você precisa entender as estações que você vive. Benaia, ele vai chegar a ser o comandante de todo o exército na hora certa. Você precisa entender que Deus ele vai te promovendo de acordo com a sua capacidade. Deus ele não vai te dar nada que você não consiga lidar, porque isso pode te destruir. Então Benaia, ele era muito corajoso, ele tinha confiança, ele enfrentava as situações e aí ele vai sendo promovido. A Bíblia diz aqui no finalzinho do texto que a gente leu que Davi o pôs sobre a sua guarda, ou seja, ele não era um dos 3 principais do exército, mas ele cuidava da guarda de Davi, do rei. Então ele era aquele que guardava o rei. Ele tinha um cargo importante. Aí se você for ler a Bíblia e continuar a história, você vai ver que Benaia, ele é fiel, ele é leal a Davi. E aí, quando Davi está para morrer, que o reino de Davi vai ser passado adiante, Davi fala assim, ó, o meu reino, ele vai para Salomão. Davi declara isso. E Benaia fala assim, eu aceito como palavra do Senhor isso. Não palavra só de Davi, mas palavra de Deus. E ele entendeu isso. E quando quando Davi está para morrer, um dos filhos de Davi quer usurpar o trono, e aí Benaia, o que ele faz? Ele fica fiel a Salomão, porque ele entendeu que Salomão seria rei. Então ele foi leal. O que aconteceu com Benaia? Benaia, ele passa de um reino para o outro. E aí, quando Salomão é rei, aí Benaia, ele é colocado como principal do exército. Ele era o comandante do exército. Se você entender
que existem estações, você vai fazer o que precisa ser feito, você vai ser leal, você vai ter confiança e Deus vai te promovendo até Ele te colocar aonde Ele preparou para você. Só que a primeira coisa que a gente já falou, tenha confiança. Entenda quem você é. Não fuja das batalhas. Se chegou alguma coisa para ser feito, faça. Faça de acordo com as suas forças, mas faça. Não fuja de batalhas. É interessante porque talvez existem algumas batalhas que você está lutando que não são as batalhas que era para você lutar. Batalhas da vida dos outros. E você esquece de lutar as suas batalhas. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja. Coisas que você tem que fazer. Faça isso. Faça o que tem que ser feito. E Deus vai te promover. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos orar pedindo para que Deus te ilumine e você entenda quem você é. Qual é o propósito que Deus tem na sua vida. E também que você tenha força para enfrentar as batalhas que você precisa se enfrentar. Não é para você ficar pedindo para o seu pastor orar para você, não é para você ficar terceirizando. Tem coisas que você precisa fazer. Seja corajoso, tenha confiança, primeiro em Deus e depois confie em si mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos por esse momento aqui, por essa palavra tão preciosa, Senhor, mostrando que nós temos capacidade. O Senhor nos deu capacidade. E se nós entendermos que junto com o Senhor nós podemos tudo, a tua palavra diz que Jesus Cristo falou que sem mim nada podeis fazer. E é por isso que o Senhor nos deu o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Espírito Santo, nós cremos que trabalhando em conjunto com o Senhor não existe nada impossível. Não existe batalha que nós não vamos vencer. Ajude-nos a entender isso, a confiar no Senhor e a confiar em nós mesmos. A entender que tudo o que nós precisamos para vencer as batalhas o Senhor já nos deu. Clareie a nossa mente, Senhor. Tire toda a mentalidade de escassez, toda fortaleza que foi criada na mente dessa pessoa, para que ela possa ser livre de tudo aquilo que impede ela de viver as promessas do Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso dia. Ajude-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.